Hoje é uma noite especial, porque as noites mais difíceis, os cultos mais complicados para a gente conseguir chegar, e hoje certamente foi um, é porque existe uma graça abundante que Deus quer derramar. Deus quer derramar sobre aqueles que vieram. E assim, uma alegria tê-lo aqui nessa noite. A minha oração é que de fato você tenha uma palavra, uma resposta de Deus. Portanto, preste bastante atenção. Nós não vamos demorar muito mais do que 2 horas, então fique bastante atento porque Deus quer falar com você nessa noite. Talvez 2h30, você não vai embora mesmo para lugar nenhum, está chovendo para caramba, então nós vamos fazer uma vigília aqui até... Fique em paz. Repete comigo assim, o que fazer? Não, mas vamos fazer o negócio direito. Já disse para você, me ajuda na gravação. Vamos novamente, o que fazer? O que fazer? Quando não há o que ser feito. Quando a gente lê tudo de uma vez assim, o que fazer quando não há o que ser feito? O que fazer quando não tem resposta? O que fazer quando não tem solução? O que fazer quando nós estamos numa situação que parece uma encruzilhada, de uma rua sem saída, e não tem uma perspectiva, não tem uma oportunidade, não tem um lugar, não tem um caminho, não tem absolutamente nada para a gente andar? É disso que eu quero falar nessa noite, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar algo sobre o seu coração. E eu vou dizer porque todos nós, cada um de nós, de alguma forma, sofre algum tipo de pressão na vida. Situações cotidianas trazem muita pressão, e cada um tem o seu nível, tem a sua parcela dessa pressão no trabalho, na escola, na faculdade, na família, nos relacionamentos, na questão financeira, na saúde, e essa lista é interminável. Só que além dessas que são situações cotidianas, muitas das vezes ainda aparecem outras situações e circunstâncias que são inesperadas. E a gente não está preparado para aquilo, mas de repente vem aquela situação como uma grande avalanche. Mas eu quero dizer para você, que mesmo que não tenha solução aparente, mesmo que a sua questão seja essa, o que fazer quando não há nada que possa ser feito? Eu quero lhe dizer que Deus tem uma resposta para você nessa noite. Diz amém? Glória a Deus. É o favor de Deus que está sobre a sua vida. Vamos ver isso na Bíblia, nós já cantamos, mostramos alguns textos, mas vamos avançar. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, diz assim, mas ele me disse... Paulo está falando isso, ele está dizendo que alguém disse alguma coisa para ele. Você sabe quem foi que disse alguma coisa para ele? Se você não sabe, eu vou lhe dizer, foi Deus que falou com ele. Porque ele já tinha feito uma mesma oração 3 vezes, pedindo que Deus afastasse da vida dele um problema que ele chamava de espinho na carne. Não era uma enfermidade, não era um problema financeiro, mas era um espinho na carne que estava atormentando. Ele chama esse espinho de mensageiro de Satanás, que vem para me esbofetear. Mensageiro, uma pessoa, alguém, pessoas que estavam perseguindo o apóstolo. Então, quando ele ora 3 vezes, Deus dá uma resposta apenas para ele. Deus diz assim: minha graça é suficiente para você. Vamos repetir juntos? Minha graça é suficiente para você. Sabe por quê? Porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, diz Paulo, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Por que ele se regozija na fraqueza, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias? Porque são nesses momentos que o poder de Deus transborda na vida dele. Ele é cheio do Espírito Santo, ele tem vitória, ele percebe que Deus está não apenas com ele, mas Deus está nele, fazendo dele aquilo que ele mesmo diz lá em Romanos, mais do que vencedor. Aleluia, oh meu Deus. E ele conclui dizendo: porque quando eu sou fraco, é porque eu sou forte. É óbvio que ele não está falando da sua força natural, como nós vimos no começo. Se o Senhor não edifica a sua casa, é inútil o seu trabalho árduo. E eu não estou dizendo que você não vai trabalhar na edificação da sua casa, da sua família, do seu negócio, mas se Deus não está derramando o favor dele é maior do que a própria vida. O favor dele faz com que um grande capacitado homem tenha prejuízo, enquanto o outro nem tão grande, nem tão capacitado, não tão experimentado, possa ter lucro. Numa mesma situação, numa situação muito semelhante. É porque alguém está debaixo do favor. Diga favor. Então Paulo, ele recebe uma palavra de Deus, e às vezes a gente interpreta isso de uma maneira errada, quando ele diz: a minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta.
Sabe, eu quero mostrar para você a palavra original, a versão original no grego para suficiente ou para basta para você é arqueu. Repete comigo, arqueu. Isso, arqueu. Arqueu significa o seguinte: está possuído de força infalível. Vamos repetir? Então a graça de Deus sobre a sua vida não é simplesmente um prêmiozinho de consolação, porque tu está passando por um problema muito grande, por uma situação muito complicada, e Deus está dizendo: Paulo, eu vou confortar você, toma aqui a minha graça. Não, não é nada disso. Ele está dizendo que esse conforto, que esse bastante, esse suficiente arqueu, está possuído de força. Ou seja, qualquer que seja o problema que você passa, qualquer que seja o nome desse problema, a resposta de Deus é uma porção de graça abundante sobre a sua vida. E é por isso que a gente diz: o favor de Deus é o que abre as portas para mim. É Ele, é Ele, é Ele, é a graça dele sendo derramada, te dando a oportunidade, a possibilidade que você não tinha. Isso é maravilhoso, isso propicia você, os meus alunos na quarta-feira sabem disso, isso propicia você a reinar em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim: se pela transgressão de um só homem reinou a morte, por meio dele, muito mais, repete comigo assim, muito mais. Já percebeu que Deus nunca é pequeno na sua bênção, em nada que Ele faz? É muito mais, não é simplesmente mais, é muito mais. Deus fez um universo, e as pessoas não sabem, ficam discutindo até hoje se tem vida em outros planetas. Existe vida no universo, porque o próprio Deus é a vida. Mas Deus fez um universo desse tamanho para nós, porque Ele é abundante. E é por isso que Ele diz que Ele abençoa e Ele dá a graça e o favor, que é muito maior e muito mais abundante que o problema que tu está passando. Sabe, quando os seus olhos eles pararem de olhar para a circunstância e começarem a olhar para Cristo, como nós vimos a semana passada, Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos, e todo ramo que está nele Ele poda, e aquele ramo que está caído, Ele levanta, Ele enxerta novamente na videira, para que possa dar fruto abençoado. Sabe, nós somos a videira, fazemos parte da videira. E por que a videira? Porque a videira dá uva. Crente tem que gostar de uva e de suco de uva. Não vou dizer vinho. Por quê? Porque a videira é Cristo. A videira produz uva. E o fruto da videira, que é a uva, ela produz o vinho novo, que é o Espírito Santo, que é a graça, que é o favor, que nos embebeda, que nos inunda, que nos preenche, que nos enche, que transborda sobre nós. E essa é a nossa vida, essa é a vida do crente, daquele que crê, daquele que desfruta da fruta, da árvore, da videira, da trepadeira, desfruta de tudo isso. E Paulo continua dizendo, depois que ele diz assim, muito mais, aqueles que recebem de Deus, repete comigo assim, imensa, não é pequena, visão da graça e a dádiva da justiça, esses reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É nele, você está na videira. E o que isso significa? Que assim como ele dá fruto, você dá também, que a bênção dele está sobre a sua vida, que a graça de Deus e o favor de Deus são abundantes em você e vão fazer com que você reine sobre todo e qualquer tipo de circunstância na sua vida. Essa imensa e abundante graça nos faz reinar, aleluia, governar sobre as circunstâncias da vida. Tudo isso pela obra consumada do Senhor Jesus. Ele nos fez justos, o dom da justiça. Nós somos justos diante de Deus, não pelas nossas próprias obras ou por aquilo que nós fazemos, mas nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Diz amém, glória a Deus. É importante nós sabermos isso, nós daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Então, sabe, existem umas verdades que a gente precisa entender. A lei, ela contrasta com a graça. A lei exige justiça do homem, perfeição. A graça supre na necessidade. É um contraste. A lei nos leva a uma coisa que a Bíblia chama de justiça própria, porque nos esforçamos para cumprir os mandamentos,
Não conseguimos todos, mas ainda assim ficamos orgulhosos, porque de todos, alguns a gente acha que cumpre. E se eu acho que eu cumpro alguns, eu sou melhor do que aquele que não cumpre nada, ou que cumpre muito menos. Isso é um sinal evidente de justiça própria, comparação entre as pessoas. Então a lei nos leva à justiça própria, mas a graça, diga graça, o favor de Deus nos reveste da justiça de Cristo. Não é a sua justiça, é a justiça dele. Você é revestido de Jesus. Diz amém? Sabe, é muito interessante a gente pensar, entender e ler a Bíblia. Ler a Bíblia é fascinante. Sabe, Jesus certa vez estava passando por um determinado lugar e viu uma figueira. A figueira representa Israel e naquele sentido também representava a justiça própria das pessoas. E Jesus vai procurar fruto na figueira e não acha nada. Amaldiçoa a figueira e ela seca. Você sabe qual é a primeira menção? Isso é um princípio básico da hermenêutica de figueira na Bíblia. Quando Adão peca, né? Come lá da fruta, ele peca e percebe que está nu, está desprotegido, está aparente o seu pecado, o seu erro, não tem nada que possa encobri-lo, nem guardá-lo, nem protegê-lo. A primeira coisa que ele faz é pegar da folha da figueira, costurar, coser, para poder tapar a sua vergonha. A figueira aponta para a justiça própria. A justiça própria de Adão não podia tapar a vergonha dele. Por isso Deus procura: onde é que você está, Adão? Eu estou escondido. E o próprio Deus faz o primeiro sacrifício que aponta para Jesus. Ele mata um cordeiro, porque a única coisa que pode cobrir os pecados e justificar alguém não é fruto do esforço da pessoa, de arrancar folha, de costurar folha, é fruto do sangue, de um sangue derramado. O sangue do cordeiro foi derramado e Deus fez roupas para Adão e para Eva. E agora eles ficaram cobertos. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. A sua nudez não está mais aparente. Sabe, tem gente que tem medo de expulsar demônio. Já tem uma cara de quem gosta de expulsar demônio. Tem gente que tem medo de expulsar demônio porque ouve aquelas histórias que diz assim, aquela voz: eu conheço a sua vida, você fez isso, fez aquilo outro e fez aquilo outro. Não tenha medo. Mesmo que ele diga isso, e não vai, mas mesmo que ele diga isso, entenda, ele pode dizer isso para quem não está em Cristo, mas para quem está em Cristo é coberto pelo sangue. A única coisa que ele vê no crente é o poder do sangue, e a verdade é que dos seus pecados e das suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Ele não tem mais poder sobre você. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Em todo tempo, nós estamos ligados à videira. E a justiça de Cristo nos reveste. Quem lembra da armadura de Deus lá de Efésios? Olha que tem trabalho para quarta-feira em Efésios, hein? Efésios, de 1 a 6, capítulo, todo o livro. Lá diz assim: a armadura de Deus. E na armadura de Deus tem um capacete da salvação, mas tem a couraça da... O que protege você? A couraça. Que couraça é essa? É a justiça de Cristo protegendo você. Não pode ser atacado. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou continuar. Se eu continuar assim de texto em texto, a gente não vai embora tão cedo mesmo. Então vamos continuar. Repete comigo assim: quando o inimigo é maior e mais forte. Eu não posso continuar muito tempo, porque hoje não dá. É aniversário do pastor Léo hoje, né? Então, eu não posso continuar e dizer que a culpa é do pastor Léo. Como foi o Tiago que fez oferta, eu também não vou botar a culpa nele, porque não dá. Então assim, foi você, Deus. Alguém tem que ser, né? Quando o inimigo é maior e mais forte, a gente tinha a expectativa que ele vai pagar um churrasco hoje. Ele choveu pra caramba, isso é ele, hein? Ele ficou orando, fazendo dança da chuva, entendeu? Para não gastar, não botar a mão naquele bolso e o escorpião, né? Eu sei como isso funciona. Quando o inimigo é maior e mais forte, porque muitas das vezes nós olhamos para uma situação e para uma circunstância e vemos um monstro tão grande, tão difícil, tão complexo, que a gente acha que não vai ter condição, não vai ter escapatória, não vai ter para onde fugir. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos acreditar, preste atenção nessa palavra, acreditar, crer, é que não existe inimigo ou adversário mais forte, nem mais poderoso do que Jesus. Vamos repetir? Não existe inimigo ou adversário
mais forte ou poderoso do que Jesus, e eu estou nele. Nele. O crente fracassa diante de situações porque ele não reconhece quem ele é e a sua posição. Você não é um fracassado. Isso mesmo, nós estamos firmados na justiça de Jesus, que abre para nós todo o poder do Espírito Santo. Filipenses capítulo 3, versículo 9, diz assim, é uma dica para quem vai fazer o trabalho de quarta-feira, só que aqui a gente está em Filipenses, né? Diz lá assim, ó, e ser achado, você precisa ser achado, quando a dificuldade vem, você não tem que ser achado em você mesmo, na sua própria justiça, porque na sua justiça você vai pensar, vai entender que o problema que você está passando é a responsabilidade dos seus erros, da sua culpa e do seu pecado. E eu acredito, entendo perfeitamente que pecados e erros trazem consequências. Mas diante de Deus você é perdoado e justificado. Diante dos homens, se você erra, você precisa pagar pelo erro, pedir perdão, acertar com a justiça. Mas diante de Deus você já é justo, Ele já te perdoou. Então você precisa ser achado nele e ser revestido da justiça de Cristo. Essa é a grande verdade, esse é o grande segredo. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Não chegue diante de Deus baseado naquilo que você faz. Não chegue diante de Deus baseado naquilo que você fez, mas chegue diante do Senhor baseado naquilo que Cristo fez. E você, diga que eu seja achado nele. Isso. Não na justiça própria que vem da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É fundamental sabermos quem somos em Cristo e aprendemos a confessar, repete, confessar essa verdade no mundo espiritual, porque a sua confissão é semente, é uma declaração para o mundo espiritual e é uma semente para o seu espírito. E essa semente, como foi a semente de mostarda lá no culto da virada, a sua semente já brotou. Pode ser até que o seu pezinho de mostarda já tenha morrido se você não cuidou dele, mas a semente brotou. Cada promessa de Deus é uma semente. Cada problema que você enfrenta, existe uma promessa para resolver, para responder a sua crise e o seu problema. E cada promessa é uma semente que você pega ela e planta ela. Faz o que com ela? Planta ela no seu coração, na terra boa do seu coração. Amém. Joel capítulo 3, versículos de 10 a 12 diz assim, eu vou ler o texto completo, mas quero me prender aqui numa única expressão. Então o profeta diz assim, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, Deus está dando uma ordem, diga ao fraco. O que o fraco tem que dizer? O que o fraco tem que dizer? Eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam o vale de Josafá, ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Esse vai ser o dia do grande julgamento das nações, aonde ali, a partir do templo em Jerusalém, na porta dourada, no vale que tem entre o Monte das Oliveiras e a muralha de Jerusalém, ali naquele vale que se chama Vale de Josafá, naquele lugar, aonde Jesus vai descer, quando ele vier na sua segunda vinda, descer nas nuvens, ali aonde ele subiu para o céu, ele vai descer novamente, o Monte das Oliveiras vai abrir em dois no meio, ele vai descer fisicamente, vai pisar nessa terra e vai entrar pela porta dourada que hoje está fechada, e ele vai entrar para assumir o reino, porque o reino lhe pertence, por direito de criação, por direito de redenção. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, e naquele lugar, lá depois da grande tribulação, ele vai reunir todas as nações da terra e vai julgar sobre cada um. Mas o que ele está dizendo para nós? Está achando que você é fraco? Diga ao fraco. O que o fraco tem que dizer? Porque essa é a semente de Deus na sua vida. Você não pode ir, nem deve ir, nem diante de Deus para falar da sua fraqueza. Por quê? Porque isso pode ser um sentimento que seja tão real na sua vida, por causa do pecado, ou por causa de alguma circunstância ou problema, mas o fato é que você não é um fracote,
você é justiça de Deus, assim como Jesus é, você é também nessa terra. Então você, quando vai diante de Deus, Hebreus diz assim: eu posso entrar com ousadia, com coragem, no trono da graça, porque tem um novo e vivo caminho que foi aberto pelo poderoso sangue do Senhor Jesus. Então, você não vai diante de Deus na sua justiça própria, você vai diante de Deus na justiça de Cristo. Ele vai te ouvir. Diga ao fraco, diga ao fraco, diga ao fraco, é isso que você é, não pela sua própria força, mas pela força do Senhor. Nós vimos ali no texto anterior de Paulo: porque o meu poder, disse Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo disse: eu tiro onda quando eu sou fraco, eu tiro onda quando acontece alguma coisa, eu tiro onda quando eu tenho um problema na rua, eu tiro onda quando eu tenho um problema dentro de casa, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Deus não quer matar você, Deus não quer fazer você sofrer, Deus não quer aniquilar e não está atribuindo culpa para você. E quando você olha para a sua vida e vê fraqueza, começa a ficar alegre, jubila, se alegra, festeja, porque aí o poder de Deus vai se aperfeiçoar. E o fraco vai dizer: o que o fraco diz? O que o fraco diz? O vale de Josafá se chama vale de Josafá porque o nome Josafá significa Jeová é juiz. Repete: Jeová é juiz. Isso nos remete a uma história que eu quero compartilhar com vocês. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos de 2 a 4, diz assim: então informaram a Josafá o rei: um exército enorme vem contra ti de Edom. Esse Edom é Esaú. E lá no passado, você que já foi em Peniel, quem já foi em Peniel aqui? Ué, quem já foi em Peniel aqui? Peniel. Tive um encontro com Deus. Peniel, no encontro. Não é isso? Depois que Jacó ele chega no val de Jaboque, ele passa a família dele e fica sozinho, porque ele sabe que Esaú, que é Edom, está vindo contra ele com 400 homens de guerra. E ali ele tem um encontro com Deus. Deus muda o nome dele. Agora não é mais Jacó, é Israel. Mas a história parece que se repete, porque agora os descendentes de Esaú, Edom, e os descendentes de Israel, Josafá e todo o povo de Judá, novamente eles estão cercados porque um exército enorme vem contra eles de Edom. E diz assim: do outro lado do Mar Morto, eles estão chegando, já estão em Azazon Tamar, isso é, em Gedai, lugar maravilhoso. De manhã eu falei sobre ele, agora não vai dar tempo. Então o versículo 3 diz assim, vamos ler junto a primeira palavra lá? Diga de novo. Me diz um sinônimo para alarmado. Hein? Como? Faz eco, não viu nada. Apavorado. Como? Desesperado. Essas coisas. Alarmado. Por quê? Porque ele teve uma notícia ruim. Isso é uma situação cotidiana? Não. Mas é uma situação inesperada. O inimigo veio contra ele de uma forma avassaladora. Então ele fica alarmado. O que ele resolve fazer? Josafá, ele decide consultar o Senhor. Sabe, essa é a melhor escolha que qualquer pessoa pode fazer diante de uma situação difícil, antes de tentar fazer qualquer coisa. Lembra comigo, por favor. Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os edificadores. Não adianta ter o melhor engenheiro, não adianta ter o melhor empreiteiro, não adianta ter o melhor mestre de obra, não adianta ter todo o recurso do mundo. A edificação da sua casa precisa ser feita pelo Senhor. Não adianta você ter o melhor coach que dá os maiores conselhos de como você harmonizar a sua família. Você precisa do cordão de 3 dobras, sabe? É Jesus dentro da sua família, dentro da sua casa. Se ele não edifica, ninguém vai edificar. Oh meu Deus! Então Josafá, ele fez certo, ele foi consultar o Senhor, proclamou um jejum em todo o reino de Judá, reuniu-se, pois, diz o versículo 4, todo o povo, todo mundo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. O inimigo se mobilizou e vinha marchando com força, certos da vitória, porque era mais forte, porque era mais numeroso, e porque era mais poderoso, e porque tinha melhor estratégia. Tudo isso força do braço, mais poderoso, melhor estratégia, maior número, não pode perder, vai vencer. A guerra está vencida. Está vencida?
está vencida para aquele que não tem a convicção da sua. Vamos ver o que acontece aqui nessa história. Sabe, o inimigo pode estar vindo contra você. E a única coisa que pode fazer você perder para o seu adversário, para o seu inimigo, é você confiar na sua própria justiça e na sua própria força, na sua própria estratégia de guerra, chamar o melhor de todos os generais. Vamos traçar aqui o melhor plano, vamos fazer alguma coisa muito importante, vamos defender a nossa muralha. Não vai funcionar. Porque a sua defesa é o Senhor, é a sua justiça. Oh, papai! Então eles iam marchando e Josafá, alarmado, apavorado, decide consultar o Senhor. E veio gente de todo lugar. Vamos ver o que aconteceu. Segundo Crônicas, capítulo 20, 14 e 15, diz assim: então o Espírito do Senhor, diga Espírito do Senhor. Lá em Zacarias 4, 6 diz assim, esse texto é maravilhoso, adoro, amo isso. Léo, eu amo esse texto. Sabe, Zorobabel era o governador, responsável pela reconstrução do templo. Ele tinha um compromisso, ele tinha uma responsabilidade, reconstruir o templo. A questão é que eles já tinham terminado, Neemias e Esdras tinham terminado de construir a muralha, e agora cada um queria cuidar da sua vida, do seu negócio, reconstruir a sua casa, a sua família, reedificar a sua fazenda, fazer a sua plantação, cuidar do seu gado, ganhar o seu dinheiro, mas ele tinha um compromisso, e o compromisso dele era reconstruir o templo. E para reconstruir o templo ele dependia do quê? Da participação de todo mundo, do trabalho, da oferta, do sacrifício de todas as pessoas. E o pessoal não estava nem aí para ele, não queria compartilhar, não queria ombrar, como é o argumento, o texto que o pessoal da videira gosta tanto, não queria ombrar com ele. Então ele vai orar, ele vai clamar, e o profeta Zacarias vem até ele e traz uma palavra, e diz assim, então o Espírito do Senhor, diga de novo, Espírito do Senhor, veio sobre Jaaziel para falar com Josafá, da mesma jeito que o Espírito do Senhor veio sobre Zacarias e disse, não por força, diga não por força, não é na sua força nem na sua justiça, nem por poder, nem por violência, diga violência, poder, autoridade, estratégias, não, Deus diz assim, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu me lembro aquele texto de João e Tiago, quando Jesus ele não é aceito na cidade samaritana, e João e Tiago dizem assim, Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu? E Jesus diz, shh. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eles estavam no espírito de Elias, mas agora o Espírito do Senhor está sobre mim, disse o Senhor Jesus. Ele veio para restaurar aquilo que está quebrado. A cana quebrada, ele veio restaurar. Ele não veio fazer aquela coisa nojenta de cuspir no dedo. Eu tinha raiva disso. Ia apagar a vela. Não. Ele veio colocar fogo na vela, para que ela possa incandescer e poder, assim, iluminar toda a sua casa e toda a sua vida. Glória a Deus. Então, o Espírito do Senhor, ele veio sobre Jaaziel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, na reunião das pessoas. E ele disse, olha só que interessante, escutem. O que ele disse? Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vamos repetir essas duas expressões? Número 1, não tenha medo. Número 2, não fique desanimado. Vire para quem está ao seu lado e diga, não tenha medo. Vire para outra pessoa e diga, não fique desanimado. Essas duas coisas, elas trabalham poderosamente na vida da pessoa negativamente. Medo e desânimo. Se a graça contrasta com a lei. Não é assim? É assim, se a graça contrasta com a lei. Se a justiça própria contrasta com a justiça de Cristo, a fé, ela contrasta com medo. Medo é fé no diabo. É ter certeza, fé, que vai dar errado. Murphy dizia isso, né? A situação nunca é tão ruim que não possa piorar. É a famosa lei de Murphy. Murphy era um piloto de caça. Eu não queria andar no avião com um cara daquele sendo piloto de jeito nenhum. Meu Deus, a fé contrasta com medo. E o que Deus está fazendo? Nós já vimos lá no começo. Ele não diz para o fraco, você é fraco. Ele não diz para o desistido, você é desistido. Ele não diz para o fracote, que cara mais covarde. Quase que eu falo uma coisa que não devia. E voltou, graças a Deus, pelo Espírito Santo. Não vou dizer o que era. Depois eu conto para vocês. Vai ficar curioso. Esquece. Não. Ele diz assim, fraco,
Se você se vê como fraco, diga, eu sou forte. Então ele chega para Josafá. Josafá viu um exército imenso contra ele. Ele não tinha escapatória, não tinha nada que ele pudesse fazer. Então o Espírito do Senhor diz para ele: escute, preste atenção, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha, repete comigo, a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ainda hoje, a pastora aqui, a pastora Anelita, coisa linda. Eu estou com lencinho aqui, tudo. Estou suando de bobeira. Esse óculos faz a diferença. Eu estava olhando para o Leão ali, cantando, vendo a testa dele brilhando. Quando eu botei o óculos, eu vi o suor escorrendo. Eu estava vendo, mas depois eu vi. Senhor, da mesma forma, abre o olho do coração, os olhos do coração dos teus filhos, para que eles possam ver a tua glória, a tua graça, o teu favor, para que eles possam reconhecer que em eles são, em Cristo Jesus, justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, minha esposa, essa criança linda que está aqui, ela perguntou para mim: fulano mandou um recado para mim, e disse que não pode ir na igreja porque precisa ter um tempo de qualidade com não sei o que, fazendo não sei o que mais. O que eu respondo? Eu disse: nada. Vai responder o quê? As pessoas plantam aquilo que querem colher. Provavelmente essa pessoa vai ouvir isso aí pela gravação e vai compreender que as escolhas que nós fazemos, as palavras que nós declaramos, dizem muito a respeito de como vai ser o nosso futuro. Você consegue compreender? O que pode fazer? Deixa eu mostrar para você, e para você também, uma resposta. Diz assim, o finalzinho ali, ó: pois a batalha não é sua, mas de Deus. Ela é a pastora, eu sou o pastor. Temos líderes e pastores. Todo pastor é uma ovelha, em algum aspecto. Mas nós não decidimos e não respondemos pela vida de ninguém, no sentido das escolhas que as pessoas fazem. Cada um vai dar conta de si, no tribunal de Cristo. Isso é maravilhoso. Quando eu entendi isso, que alívio. Já pensou dar conta? Dar conta de Jean. Oh, meu Deus. Agora, as escolhas dele são o problema dele. Eu ensino a ele. Quando ele deixa, né? Não foi na reunião de novo, né? Tá achando que eu esqueci, né? Aí a próxima é sua, tá? Ué, é o Jota. Eu sou a mão, eu não tenho nada com isso. Aí tem uma cadeira daquela que tu consertou que quase derrubou o pastor Gleice lá. Por que eu falei disso? Está vendo? Você me distraiu. Francamente. Pastor da conta, é isso aí. Eu fiquei feliz porque eu sou conta daquilo que eu ensino. Agora eu tomo muito mais cuidado com aquilo que eu ensino para as pessoas. Mas cada um vai responder pelas escolhas que faz. E tem uma coisa a mais, que deve deixar você feliz, ou preocupado, não sei. Mas assim, todos nós somos, diga, eu sou filho amado de Deus. Eu não sou seu pai. Quem é seu pai? Deus. Quem é que disciplina e corrige você? Ele. Então o que eu vou responder para uma pessoa que me dá desculpas continuamente? Nada. Eu digo, fique em paz, conviva com as suas desculpas e com seus argumentos e acerte as suas contas com Deus que disciplina os seus filhos. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, ele disciplina porque ele ama. Ama. Isso é maravilhoso. É maravilhoso quando nós somos disciplinados aqui. Porque quando nós somos disciplinados aqui, nessa vida, nessa terra, significa dizer que nós temos a oportunidade de mudar aqui e agora. E quando chegar lá naquele dia, alunos de quarta-feira, do curso que não tem nome, você aceitou Jesus, e agora? Naquele dia, não vai ter mais oportunidade. Mas aqui ainda tem. A disciplina de lá é definitiva. A disciplina aqui, ela está acontecendo para que você possa corrigir a sua vida. Josafá entendeu esse negócio. Existia uma grande batalha, existia um grande exército, um exército enorme.
Mas Deus disse para ele: não tenha medo, não fique desanimado. Às vezes está a gente ficando desanimado, por quê? Porque tem um problema, porque tem outro, porque está muito sobrecarregado, porque está com dificuldade, porque não consegue, porque o ministério não está funcionando. Vamos falar de igreja, que é o nosso caso, porque a igreja parece que está vazia. Só parece, irmão. Só parece. E a batalha não é nossa, a batalha é dele, a igreja é dele. Jesus é o Senhor e o cabeça da igreja. Ele está tratando. E logo, outro vai chegar nesse culto 5 horas da tarde, outro vai ficar em pé lá naquele corredor. Vai mandar botar uma televisão lá para passar o culto e você poder assistir alguma coisa. E vou botar a cadeira até o final, encostado na parede lá. Já sabe por quê, né? A batalha não é de vocês, mas é de Deus. No versículo 17 ele amplia essa ideia. Diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Aí ele diz algo que é fundamental para a gente entender. O que ele diz ali? Tomem. Eu estou procurando a palavra certa, tá? Eu estou na expectativa dessa resposta. Pergunta para quem está do seu lado aí: qual é a sua posição em Cristo? Só estou ouvindo a chuva. Diga: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E porque você é justo, Deus te declarou justo, você é profundamente amado, grandemente e altamente. A sua posição é uma posição de justo. Não permita que o seu estado emocional de desânimo venha interferir na sua posição. Então é isso que ele está dizendo: vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam e vejam o quê? O livramento que o Senhor lhes dará ao ajudar Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Todo mundo sabe o final dessa história. Ninguém jogou uma flecha, nem pegou a espada, se posicionaram, e o exército inimigo foi destruído pelo próprio Senhor. A batalha do Senhor é o favor de Deus que abre a porta para mim. Sabe, você está lutando com uma porta fechada, está lutando com uma dificuldade, mas é o favor de Deus que vai mudar a história da sua vida. Não é o seu esforço, é o favor de Deus. E quando o favor de Deus vem, aí você vai fazer o esforço. Qual é o esforço? Vai lá e abre a porta. Pega a maçaneta, abre a porta e entra, porque essa é a porta da esperança para você. Oh, meu Deus! E quando você se coloca nessa posição, você está fazendo uma semeadura extraordinária na sua própria vida. Aleluia! Glória a Deus! A segunda questão, 8h34, Léo. Eu estou quase terminando por aqui mesmo. O que você acha? Não? Continua? Está chovendo muito, né? Tá bom. Gideão, você conhece a história. Ele é covarde ou ele é valente? Essa história é das mais emblemáticas que existem no Antigo Testamento. Gideão era um homem acovardado pelas circunstâncias que o oprimiam com força. Qualquer um de nós diria, ele tem todo o direito de ficar oprimido e se acovardar, porque a situação era de fato muito complicada, não tem como negar isso. Ele fazia o trabalho dele, ele era agricultor, plantava trigo, e ele estava lá malhando o trigo, separando a palha dos grãos. Ele estava fazendo isso, malhando o trigo no lagar, escondido, porque os midianitas estavam de olho no trabalho dele. Qual era o interesse dos midianitas? Os midianitas, eles queriam roubar e destruir as sementes do trigo, porque sem semente não tem colheita. Preste atenção nisso.
Então ele estava no lagar. Lagar é o lugar onde prensava uva para fazer o vinho. E ele estava malhando o trigo para não ser descoberto. Midianitas era quem vinham e saqueava, roubava, tacava fogo e destruía todas as sementes. Midianitas no hebraico é Midian, significa no original conflito. Diga comigo, conflito. Conflito. Muitas das coisas que nos desanimam e nos fazem ficar desapontados e tristes é o conflito que a gente está passando na vida. Olha para mim. Você está passando por conflito, e conflito faz parte da vida. Significa que os midianitas são seu adversário, eles estão atacando você com força, conflitando você. Isso faz de você um desanimado. O conflito ele vem para roubar a sua semente e para inutilizar a sua colheita antes de nascer. Isso tem nome: aborto espiritual. Juízes capítulo 6, versículo 3 diz assim: porque cada uma das vezes que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Qual a intenção? Destruir a semente antes que ela nascesse. O inimigo quer destruir as sementes que você planta. E qual é a semente que você planta? No meio da sua fraqueza, você vai fazer a declaração: diga ao fraco. Quando o Espírito do Senhor fala pelo profeta Jazel para Josafá, ele diz assim: permaneça firme, se posicione, e você vai ver o livramento que eu vou trazer para vocês. Essa batalha não é de vocês, mas é minha. Então essa é a semente que precisava ser plantada, precisava ser crida, precisava brotar, porque Deus haveria de dar vitória. Então o inimigo ele quer destruir as suas sementes, ele quer saquear as suas colheitas antes mesmo que elas pudessem nascer. Oh meu Deus! E eu vou lhe dizer algo: cada promessa esquecida, cada promessa deixada para trás, é uma colheita que morreu antes de nascer, um verdadeiro aborto espiritual. Nesse cenário, o anjo do Senhor aparece para Gideão. O anjo do Senhor é uma figura de Cristo. Lá no caso de Josafá, apareceu o Espírito Santo através de um profeta. Agora o próprio Jesus, para encarnado, aparece, e o texto diz assim, Juízes 6,12: então o anjo do Senhor lhe apareceu, olha para mim, deixa a chuva chover. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você. E o que ele chamou? Como ele chamou Gideão? Ele chamou de homem valente. Homem valente. Porque Deus, essa é a linguagem de Deus, essa é a linguagem de Jesus. A linguagem de Jesus não repete o problema nem a circunstância, mas ele fala da solução. Deus é um Deus de resposta, Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de solução. E a palavra de Deus é como essa chuva, ela desce do céu e ela não volta para lá. E você sabe que toda água que desce volta, é o ciclo da água. Mas ela não volta para lá sem cumprir o seu papel. Assim é a palavra de Deus, assim é a promessa de Deus sobre a sua vida. Então essa promessa, ela diz respeito a você, e diz para Gideão a mesma coisa: tu não está desanimado, você não é um fracassado, você é um homem valente. Outra versão vai dizer varão valente. E aí Gideão começa a sua peregrinação de justiça própria, fazendo o quê? Se argumentando, e diz assim: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que aconteceu tudo isso? Circunstância, por que isso, por que aquilo? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora nos abandonou. Isso é o que crente gosta de dizer: você me abandonou. O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vou dizer uma coisa para você, tem oração sua que Deus nem responde. Toda oração que é feita fora da justiça de Deus sobre nós, Deus não responde. Por quê? Porque Ele não compactua com algo que não é verdade. Ele só começa a responder as nossas orações a partir do ponto de que nós nos colocamos em Cristo. E Gideão contou um monte de história. Então Jesus, o anjo do Senhor, ignora toda aquela chorumela de Gideão.
Não responde nada. Versículo 14 diz assim: então o Senhor se virou para Gideão e disse. O que ele disse? Vamos ler juntos? Choro, 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 choro. Às vezes a gente, como líder, como pastor, a gente quer abraçar a pessoa no sofrimento dela. E ela vai choramingar. Ela vai contar as suas tristezas, as suas razões e os seus motivos. Mas a palavra que nós temos da parte de Deus como profetas da nova aliança é: levanta nessa tua força, porque Deus é contigo e Ele vai fazer você mais do que vencedor. O problema é que a pessoa faz igual o Gideão. Ela olha para ela mesma. Qual era a força de Gideão? Nenhuma. No filme Todo-Poderoso tem a dancinha de Deus, né? Eu acho que quando o camarada chega num lugar, já assim, esse lugar Deus gosta dele. Quando o camarada chega num lugar que ele não tem mais o que fazer nem para onde ir, quando a situação está de tal forma que não tem resposta para as suas perguntas, não tem solução para os seus problemas, ou ele depende completamente de Deus, ou se dá mal, morreu. É o filho pródigo, está no fundo do poço. Gideão, levanta nessa sua força. Gideão deve ter pensado: que força? Exatamente, nessa força que você não tem. Eu acho que Paulo deve ter sido inspirado nisso, quando ele disse: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vai lá, livra Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou dizendo você? Às vezes nós somos líderes e temos a grata responsabilidade de mover, de fazer. Mas às vezes a melhor coisa que nós devemos fazer é confiar e agir de acordo com o Senhor. E Deus não disse para ele não fazer, disse para ele ir, vai lá e liberta Israel das mãos dos midianitas. Quando ele diz assim: não sou eu que estou enviando você, ele está dizendo: sou eu que vou com você. Ou melhor ainda, é você que vai comigo. Ele vai na frente, ele é o Senhor dos exércitos. Diga ao fraco, diga ao fraco, a minha graça é muito mais do que todas as necessidades suas multiplicadas, abundantemente mais. É a graça de Deus, é o favor de Deus sobre a sua vida. Diz um amém, irmão. Glória a Deus. Pai, dá revelação para os nossos irmãos. Ó Deus, cala todo o argumento e que todo o argumento seja reduzido a nada, a fraqueza absoluta, para que finalmente o teu poder se aperfeiçoe em cada um de nós, na nossa fraqueza. Eu oro para que o Senhor abra os olhos do coração dos meus irmãos, ó Deus, dá espírito de sabedoria, assim como os 7 espíritos de Deus, lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, de discernimento da Tua vontade, para que possamos, Senhor, compreender a esperança do nosso chamado, aleluia, a nossa herança nos santos e o poder que opera em cada um de nós, o próprio poder do Espírito Santo que operou em Jesus e o ressuscitou dentre os mortos, opera dentro de nós. E se o Espírito Santo habita em nós, ele vivificará o nosso corpo mortal, nos dando saúde, vida e paz. Essa é a verdade de Deus. Se posicione em Cristo. Você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte, Romanos 2, você está debaixo da lei do Espírito da vida que dá a vida de Deus e faz fluir através de você, aleluia. Oh, Deus, faz revelação para nós, nos faz entender essa verdade, Pai, nos faz aplicar essa verdade na nossa vida, nas circunstâncias, nos problemas, nos conflitos, quando os midianitas se levantarem contra nós. Permita, Senhor, que nós possamos ver quem nós somos em Cristo e a posição que nós estamos, em nome de Jesus. Me lembra
me lembra de Eliseu. E a cidade de Samaria estava cercada por um exército populoso, coisa de muita gente. E o servo de Eliseu dizia: nós estamos cercados, o que vai acontecer? Vai morrer todo mundo. E Eliseu chegou para ele e disse assim: abre os olhos desse teu servo, abre os olhos dele. E quando os olhos dele foram abertos, ele viu que muito, diga muito, mais numerosos era o exército de Deus do que o exército do inimigo. Os anjos do Senhor estão ao redor de você, estão livrando e protegendo você. O Senhor guerreia a sua guerra, Ele luta a sua batalha, Ele te fortalece. Diga ao fraco, diga ao fraco, diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. No meio da tua fraqueza, na fraqueza na luta contra o pecado, na fraqueza na luta contra as circunstâncias, na fraqueza na luta contra você mesmo, contra os seus pensamentos, contra os argumentos da sua alma. Assim como Jesus dizia: o que vocês estão arrazoando em seu coração? Permita que a sua alma sofra a metanoia, o arrependimento de Deus. Em todas as suas lutas, o poder de Deus está fortalecendo você nessa noite. Ele quer mudar você de nível, mudar você de patamar. Ele quer que você entenda a sua posição. Diga: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Use as sementes certas. Não confesse o seu problema, confesse a resposta de Deus sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Para Josafá ele disse: tome posição e fique firme. Para Gideão ele disse: levanta nessa força que você não tem, porque através de você eu vou libertar todo o povo das mãos dos midianitas. Você sabe quantas flechadas Gideão deu? Nenhuma. A luta dele foi ganha com 300 homens. Não tinha estratégia de guerra, não tinha uma estratégia humana. 30 e tantos mil não bebia água como devia. Aliás, eram covardes e medrosos, voltaram para casa. 10 mil não bebeu água como devia. 300 sobraram. Impossível vencer um exército de 85 mil. Impossível? Porque para Deus não há impossível. E aonde nós estamos? Nós estamos nele, não em nós mesmos, não na nossa justiça. Eu estou achado nele. O que Deus diz para você hoje? Fique firme, se posicione, fique firme. Quem você é? Diga: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Fica de pé comigo em nome de Jesus.